Olá, este é o Momento Arbitragem. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje nós vamos responder as suas perguntas. As perguntas que foram encaminhadas para o nosso e-mail e que desde já eu convido para que você também possa enviar a sua. Aproveita o e-mail que está escrito aí na tela. Tem uma dúvida sobre mediação e arbitragem? Manda a pergunta para a gente que eu vou responder, gravar em vídeo, mencionar o seu nome e vou te informar para que você possa assistir. E no programa de hoje temos duas perguntas a responder. Uma da doutora Eliane Cristine Monteiro Cesário, que faz uma pergunta bastante interessante e que acredito seja comum a dúvida de muitas e muitas pessoas. Ela diz o seguinte: se eu não concordar com a sentença do árbitro, eu posso ir para o Poder Judiciário? Doutora Eliane, na verdade, essa dúvida que é recorrente a muitas pessoas é uma das características fundamentais da arbitragem. A sentença do árbitro ou dos árbitros é definitiva e faz título executivo judicial. E quando nós falamos que a sentença do árbitro é definitiva, estamos dizendo, em verdade, que não cabe recurso contra essa decisão, nem na própria arbitragem, nem no Poder Judiciário. Ou seja, a decisão do árbitro é definitiva. Contra ela, só o que se pode fazer no plano da arbitragem é os chamados embargos de declaração, caso o árbitro ou os árbitros tenham deixado alguma omissão ou tenham cometido alguma contradição no corpo dessa própria sentença. Aí, nesse caso, caberá os embargos de declaração para que eles complementem a sentença, sanando essa omissão ou essa contradição ou esclarecendo alguma obscuridade que tenha ficado na sentença e corrigindo eventuais erros materiais que a sentença tenha deixado. Fora isso, eu posso ir para o Poder Judiciário se eu me sentir injustiçado pela sentença do árbitro? Não, não posso. Não há um mecanismo previsto como um grau de jurisdição, como um recurso que se utilize o Poder Judiciário para tentar revisar a sentença da arbitragem. Não, não pode. Então, alguns até poderiam dizer, então isso não é uma vantagem da arbitragem. É como você encara a questão. A arbitragem tem essa regra, vai para a arbitragem quem concorda com essa regra, quem elege como mais importante que o procedimento seja rápido e expedito e que não eternize o conflito. Ou seja, por escolher o árbitro, eu me sinto corresponsável pela qualidade do que vai ser produzido lá na frente e, desde logo, se eu confio naquela pessoa, eu confio que ela me entregará uma sentença que decidirá com qualidade, com equilíbrio e com bom senso aquele problema que foi levado ao árbitro. Então ele decidiu, emitiu a sentença, eu devo aceitar e submeter ao seu conteúdo a sua decisão. Se foi favorável a mim, ótimo. Se não foi, eu devo aceitar essa sentença. Se eu não concordo com essa regra, eu já sei que a regra é assim, eu já sei antes de qualquer coisa que é assim que funciona a arbitragem. Então, se eu definitivamente não concordo com essa disposição da lei, então o que eu devo fazer? Não escolher a arbitragem como um caminho para resolver o meu problema. Agora, se eu concordo que eu escolhendo uma pessoa hábil, competente, qualificada e com todos os requisitos e predicados éticos e morais, poderá proferir com justiça, com equilíbrio e com especificidade e qualidade a sentença para resolver o meu problema, se eu estou entregando a ela essa responsabilidade, estou delegando a ela esse poder, é porque eu vou aceitar o que ela vai dizer. Esse é o espírito, é a essência da arbitragem. Por isso se diz que não pode ir para a justiça revisar a sentença do árbitro. Não se pode ir para a justiça pública tentar recorrer da sentença do árbitro, porque a sentença é definitiva. E existe uma outra pergunta muito interessante, a do Geraldo Divino, que ele quer saber se em nenhuma circunstância ele poderá ir para o Poder Judiciário questionar a sentença do árbitro ou dos árbitros. Sim, Geraldo, na verdade existe possibilidade prevista na lei de arbitragem para que se possa atacar a validade da sentença de arbitragem no Poder Judiciário. Essa previsão é a da ação anulatória, ou seja, quando se percebe que
que o procedimento de arbitragem ou a própria sentença do árbitro contém algum dos vícios, alguns dos defeitos previstos no artigo 32 da Lei de Arbitragem, que fala sobre a nulidade da sentença. Ou seja, quando, por exemplo, o árbitro tiver sido apontado como tendo sido corrompido pelas partes, ou se ele não tiver respeitado os princípios que orientam o processo de arbitragem, como, por exemplo, o princípio da ampla defesa e do contraditório, ou seja, qualquer um dos requisitos previstos no artigo 32 da lei autorizam a chamada ação anulatória. E essa ação não visa que a Justiça Pública venha a revisar a sentença do árbitro, mas visa que a Justiça Pública venha a conferir se a sentença do árbitro e se o procedimento de arbitragem respeita todos os princípios orientadores, respeita todos os procedimentos previstos na lei de arbitragem. E se ela estiver contaminada com algum defeito indelével, o que o juiz público vai fazer é declarar a nulidade desse procedimento de arbitragem. A depender do motivo, ele vai declarar essa nulidade e dissolver a arbitragem, ou vai declarar essa nulidade e permitir que a arbitragem novamente profira outra sentença corrigindo esse defeito. Mas de nenhuma situação o que o juiz vai fazer é corrigir a sentença do árbitro ou revisar o seu conteúdo. Ele não vai entrar no mérito do que é justo ou do que é injusto. Ele vai apenas reconhecer que há um defeito no procedimento de arbitragem ou na própria sentença do árbitro e vai anular o processo de arbitragem, a sentença, determinar o seu refazimento a partir do momento em que foi anulado, ou vai dissolver a arbitragem se o motivo da anulação não justifique mais a retomada da arbitragem. Então, esse é o caminho, ação anulatória, mas aí eu faço um registro importante. A ação anulatória tem um prazo reduzido para que você possa ingressar. Apenas 90 dias depois de terminada a arbitragem, ou seja, de proferida a sentença do árbitro e comunicada às partes, apenas 90 dias depois é o prazo decadencial para que se possa promover a ação anulatória. É isso aí, fica registrado a resposta dessas duas perguntas e, principalmente, o convite para que você mande a sua pergunta, para que você faça o seu comentário. O nosso e-mail está aparecendo aí no vídeo. Quero muito poder compartilhar contigo um pouco da nossa experiência e conhecimento e interagir, para conhecer um pouco da sua opinião, para poder ir aperfeiçoando o nosso momento arbitragem e para poder somar mais qualidade com as suas ideias, com as suas sugestões e com as suas perguntas. Portanto, envie um e-mail para a gente, o e-mail está aparecendo aí no vídeo. Muito obrigado por sua audiência. Quero te convidar a assistir às edições anteriores do Momento Arbitragem e ficar de olho que toda segunda e quinta estarei aqui com mais uma edição do Momento Arbitragem. Muito obrigado pelo seu carinho, um grande abraço para você, até o próximo programa.